Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de dezembro de 2021 e nós vamos gravar, creio que seja o último do ano, então, como amanhã vai ser mais corrido, eu precisava gravar o último vídeo para colocar aqui no Facebook e lá no nosso Instagram. Nosso Instagram já vai caminhando para 2 anos, né, de existência. O nome do meu canal no YouTube é Ranildes Barros, já vai para 2 anos. É um canal somente da leitura da palavra de Deus e você pode ir lá, né? Se você tem dificuldade na leitura, na constância, você pode ir lá no nosso canal e acompanhar nesse ano de 2022, juntamente comigo, a leitura da Bíblia. Um capítulo por dia, né? Para que nós leiamos a Bíblia, não precisa correr, né? Tem gente que quer ler um ano, né? Mas aí não fica nada, né? Então, leia conosco um capítulo por ano. E agora nós vamos dar continuidade. Nós estamos lendo o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Então, acompanhe, pegue sua Bíblia aí. Já comprou a Bíblia? Ainda não? Se ainda não tem, faz favor de comprar uma nova, né? Nesse ano que vai entrar. Para que juntos, em 2022, nós possamos estudar a palavra de Deus. Volto a dizer aqui a você que ouve os nossos vídeos, não existe crescimento espiritual. E não tem como você conhecer a Deus melhor se você não ler a Bíblia Sagrada, certo? Então, vamos acompanhar capítulo 14 de 1 Coríntios, que fica onde, Ranildes? Fica lá no Novo Testamento, certo? Então, vamos abrir, vamos acompanhar. O título de 1 Coríntios 14 fala: ainda os dons do Espírito. Ou seja, ainda vai falar os dons que o Espírito Santo de Deus nos dá. Ok? Então vamos lá, acompanhe aí. Portanto, esforce-se para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus, né? Então, como a gente já viu no vídeo anterior, de 1 Coríntios 3, as pessoas queriam, e hoje não é diferente, falar em línguas, né, estranhas e tal. Porém, a palavra de Deus diz para mim e para você que nós temos que nos esforçarmos em anunciar a mensagem de Deus, que isso é muito mais importante. 2, quem fala em línguas estranhas, está escrito, viu gente, aqui, 1 Coríntios 14, 2, quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Aí o que ele fala aqui, né? Paulo deixa para nós na palavra de Deus que mais importante que falar em línguas estranhas é pregar a palavra, porque a gente está ajudando as pessoas, né? Através da Bíblia Sagrada, da leitura da palavra de Deus. Continuando. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda, né? Daí a importância da leitura da palavra nos cultos, né? É um momento muito importante, que a gente tem percebido que as pessoas não dão importância, né? O cara vai lá, canta, dá o showzinho dele, sai, né? Não ouve a palavra. Ou na hora da palavra o cara levanta para beber água, ele vai no banheiro, e aí ele não observa e não aprende. Porque o momento da leitura da Bíblia, explanação da palavra de Deus, é o momento mais importante do culto. Ok? Continuando. Estamos lendo 1 Coríntios 14, agora o versículo 5. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para toda a igreja, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. 6. Por isso, irmãos,
quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? Paulo falando. É claro que nenhum, a não ser quem leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem espiritual, ou algum ensinamento. 7. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais como a flauta e a harpa. Se os sons não saem com toda a clareza, como pode alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? E fazendo uma comparação. 8. Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Continuando, vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. 11. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter o dom do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente, certo? Então ele fala que você que procura aí dons, né? Eu quero falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele diz que a gente tem que procurar ter dons que ajudam a igreja, né? E o dom da leitura da palavra, né? A explicação é o dom realmente mais interessante, e eu creio que seja o mais importante, porque ele edifica toda a igreja, né? Todos conseguem entender. 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. 15. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. 16. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém? Se ela não entendeu, né? Continuando. A oração de agradecimento que você fez, ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. 17. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é o mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então, ele está dando um alerta aqui que nós possamos ter atitudes de adulto e para a maldade ter a mente de uma criança. 21. Nas Escrituras Sagradas está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas. Estamos lendo 1 Coríntios 14. Eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus
para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. 23. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? 24. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouviu. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Então ele fala aqui que se falarmos a mensagem clara, a pessoa vai entender, né, o que é a conversão. Ela entender que ela é pecadora, que ela precisa do perdão de Deus, que ela precisa aceitar a Cristo. Esse é o que acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela entende, certo? Então ele fala aqui que é muito mais importante isso aí, né? E é muito edificante. 26. A ordem na igreja. Então agora o Senhor vai falar através da palavra de Deus, né, que Paulo foi inspirado e escreveu aqui para nós. Ele vai falar sobre a ordem, né, e a decência aonde? Dentro da igreja, né? Fica aí alerta para você. 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, o outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. 27. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem um depois do outro e que alguém interprete o que está sendo dito. 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. 29. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. 30. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, que estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Ele está colocando aqui porque acontece, viu? E você ir numa igreja, chegar lá, vamos orar com fulano de tal. Aí quando você vê, todo mundo começa a orar, cada um mais alto que o outro, e aí não há essa ordem e essa decência que Paulo está colocando aqui. O irmãozinho não acompanha a oração do outro para dizer amém, assim seja, né? Então nós precisamos ter algo assim claro, porque quando você vai num lugar ou você tá, que todo mundo fala ao mesmo tempo, vira uma bagunça, né? Então isso que ele quer dizer aqui. E existem igrejas assim, hein, gente? Ficou alerta aí. Precisamos ter tudo com ordem, decência, que as pessoas possam pensar e refletir que aquele lugar é um lugar santo, que aquilo ali não é um manicômio, né? Na verdade. Então nós precisamos ter essa cautela, porque existem igrejas sim que não tem essa cautela e é uma barulheira, todo mundo ao mesmo tempo, e não é legal, né? Acaba virando uma bagunça, como ele fala aqui. Precisamos ter essa ordem, né? De ouvir o que o irmão tá orando e confirmarmos, e não todo mundo ao mesmo tempo, cada um querendo falar mais alto que o outro, certo?
Parece que Paulo tinha uma bola de cristal, né? Que já sacava o que ia acontecer nas igrejas hoje, né? Interessante. Continuando e finalizando aí, 1 Coríntios 14. Acompanha aí o 33. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargo de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que pergunte em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. 36. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem um dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, faça tudo com decência e ordem. Ok? Então, acabamos de ler. Ele fala aqui, gente, naquela época lá, né, a gente pôde observar e sabe, né, que as mulheres não tinham voz, assim como as crianças também não eram cantadas, né? Então ele escreveu isso aqui naquela época, colocando as condições daquela época, né? Hoje, o meu marido até fala, né, meu pastor Emanuel, ele comenta e a gente observa devido que pode-se dizer covardia dos homens nas igrejas, a minoria, né, de não pregar a palavra, está surgindo a necessidade, e Deus está usando, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. As mulheres, é um caso a se pensar, e pense nisso. Por que está surgindo mulheres pregadoras? Porque a maioria dos homens na igreja estão fugindo das suas responsabilidades. A palavra de Deus diz que a pregação da palavra é sempre com o homem, e ele também é a cabeça dentro de casa com relação a isso. Mas a gente vê e percebe, né, até nos lugares onde nós temos chegado com a palavra de Deus, né, que há mais mulheres crentes do que homens. Então, se há mais mulheres crentes e os homens não querem compromisso e levar a palavra de Deus, quem é que vocês acham que Deus vai usar? Quem se dispõe, né? E são as mulheres. Isso aí é para você ficar pensando aí, você que assistiu esse vídeo. Se você é homem, saiba que você tem um compromisso de levar a palavra. E se você não falar, e se você não pregar a palavra de Deus na sua família ou na igreja, Deus vai usar uma mulher para fazer o seu trabalho, ok? Então fica isso aí para você, homem de Deus. Busque ao Senhor, busque aprender da palavra e faça aquilo que é a responsabilidade, sim, dos homens, né? O Senhor me colocou para falar aqui, acabamos de ler 1 Coríntios 14, sobre a mensagem de Deus. Porém, eu não sou pastora, e porém, muito menos você vai chegar na minha igreja, eu vou estar pregando. Quem prega lá é o meu esposo. Deus só está me usando aqui como um canal de leitora da Bíblia, e o Senhor tem usado para que eu fale aquilo que Ele quer que eu fale para você, para que você aprenda e cresça com relação à leitura da Bíblia, certo? Um abraço, um bom final de ano, né? Hoje é dia 30, que Deus abençoe, que te guarde e te proteja nesses anos que ainda vem de muita luta, segundo a palavra de Deus. Um abraço.